Vamos lá, gente. Agora é o seguinte, né? Para a gente continuar aí falar de polígonos, certo? Vamos para o que interessa. Só lembrando na última aula o que é polígono. Região fechada, delimitada por segmentos de reta, né? Tem dois tipos de polígonos, correto? Quais são eles? Convexo e côncavo. O que é o polígono convexo? Eu acho que você está naquela situação que você sabe, só não sabe me explicar, né? O que é o polígono convexo? É aquele cujo segmento que une dois pontos está totalmente dentro do polígono. Qualquer segmento que eu pegar vai estar totalmente dentro do polígono. O polígono côncavo, representado, por exemplo, pela bandeirinha da festa junina, né? Você está percebendo que ele tem uma entrada, né, para dentro da região poligonal. Portanto, esse polígono, ele é côncavo. Deu para entender isso ou não? Claro? Tá? Tudo que eu falar agora é referente aos polígonos convexos, tá, gente? Polígono côncavo é uma outra forma de se calcular, tá? Então, tudo que eu falar a partir de agora vai ser referente aos polígonos convexos. Então, vamos lá, vamos começar, primeiramente, né? Não sei se você lembra, falar de ângulos, né? Vamos lá, ângulos. O que que eu tenho que saber de ângulo? Tudo, cara. Vamos começar falando o que que é um ângulo. Região, lembra do que é um ângulo? A definição de ângulo? Região delimitada por quem, galera? Por quem? Por duas o quê? Semirretas de quê? De mesma origem, né? E aí eu defino o ângulo. Por exemplo, essa aqui é uma semirreta OA e essa aqui é uma semirreta OB, certo? O ângulo é exatamente a região que está delimitada por essas duas semirretas. Deu para entender isso ou não? Ficou claro? Esse ângulo pode ser representado por uma letra grega, né? Você sabe muito bem, alfa, beta, teta, né? E assim vai, correto? Ou você também poderia ter esse ângulo representado por um vértice, né? Um chapéuzinho, lembra disso? Tá? Então, por exemplo, aqui está no ponto O. Você coloca o ponto O e o chapéuzinho. Isso aqui representa esse ângulo aqui. Tudo bem? Também poderíamos ter uma representação como, por exemplo, a O B, né? Esse tipo de representação aqui, ó, ele é mais comum, né? A gente vê bastante isso, né? Nos exercícios, inclusive, né? Tudo bem até isso, não, tá? Esse ângulo pode ser medido de várias formas, né? E as principais, você sabe, que é grau e radiano. O grau e o radiano se relacionam através desse fator de conversão, né? Pi radiano é equivalente a 180 graus. Isso aqui nós já sabemos, certo? Deu para entender? Sim ou não, galera? Tranquilo até agora? Todo mundo compreendeu, tá? Vamos lá. Ainda falando do ângulo, eles podem ter vários tipos, né? Você sabe que existe o ângulo nulo. O que é um ângulo nulo? Já está dizendo, né? É aquele ângulo nulo. Quanto vale o ângulo nulo? Pelo amor de Jeová, né? Vamos lá. Não deixa de gestão te ganhar, não, tá? Vai. Quanto é o ângulo nulo, rapaz? Zero. Temos o ângulo agudo. O que que é um ângulo agudo? Exatamente. Não tenta me enrolar, não. Vocês estão falando muito baixinho. O que que é o ângulo agudo? Entre zero e 90 graus. O que que é um ângulo reto? 90 graus. E o ângulo obtuso? Eita porra, peraí. Vamos, calma, respira, né? O que que é o ângulo obtuso? Entre 90 e 180. E o que que é um ângulo raso? 180. Tudo bem? Vamos colocar isso aqui no quadro. Posso apagar aqui, sim ou não, galera? Deu para entender aí? Tá? Posso? Vamos embora? Eita, menino, que hoje o negócio tá bom, viu? Posso? Tranquilo? Vamos lá. Nesse ritmo tá tranquilo para você, galera? Tá tudo bem até agora? É só para a gente esquentar o sangue, né?
E daqui a pouco as coisas vão começar a ficar mais sérias, viu? Mas tenta dar uma segurada aí. Por enquanto, eu compreendo que a tua digestão está sendo feita agora, né? Professor, o senhor não vai fazer eu botar para fora aqui, né? Tá bom? Então, por favor, pegue leve no início, né? Tá? Podemos? Vamos lá. Quais são os tipos? O ângulo pode ser nulo, eu não vou colocar, vocês sabem que é zero, né? Pode ser um ângulo agudo. O ângulo agudo, nós sabemos que é exatamente o ângulo compreendido, né, entre 90 e zero, certo? Também temos o ângulo reto, né? O que seria o ângulo reto, né? É o ângulo que é exatamente igual a 90 graus. Também temos o ângulo obtuso, né? O que que é o ângulo obtuso? É o ângulo que está entre 180 e 90 graus. Por último, o ângulo raso, conhecido por ser 180 graus, certo? Então, aqui é a classificação dos ângulos e aqui o nome de cada um, tá bom? Quando a gente tem dois ângulos, a gente pode ter também alguns nomes para relacionar dois ângulos. Por exemplo, se eu tiver um ângulo alfa e o ângulo beta e a soma deles for igual a 90 graus, eu entendo que esses dois ângulos são chamados de ângulos complementares, certo? Então, nós sabemos que aqui, ó, você vai dizer que esses ângulos são conhecidos por serem ângulos complementares. Deu para entender até aí, sim ou não, galera? Tranquilo? Tá? Quando dois ângulos, a soma entre eles vale 180 graus, como é o nome que eu dou para esses ângulos? Você malha, vocês malham, vocês não compram os suplementos, não tomam aqueles suplementos, não compram? Pois é, então tu já sabe, né? Quando pensar ali no suplemento, né? 180 graus, tá? No máximo que ele vai até 180, tá vendo aí, ó? Estica o braço, 180 graus. Tem que tomar um suplemento para ficar forte. Aí, tá vendo? Tá? Então tá aí. Dois ângulos são chamados de suplementares quando a soma vale 180 graus. Galera, deu para entender até aí? Sim ou não? Vocês estão bem aí? Tranquilo? Tá? Bom, então é isso. Copia rapidinho aí, eu tiro uma foto, né? E a gente vai avançar, tá bom? Foi ou não foi? Tá bom? Eita, coisa boa, né? Depois de uma merenda dessa, né? Uma aula de geometria plana com o professor de Wayne, ô, coisa boa, né? Ah, tá legal, né? Você vai chegar em casa, dar uma revisada, vai assistir esse vídeo novamente, né? Gravação para reforçar, tá? Posso, sim ou não? Tranquilo? Posso, né? Bom, vou apagar aqui, tá, gente? E agora é o seguinte: vocês já ouviram falar nos submúltiplos grau? Sim ou não? Vamos colocar aqui então, né? Olha aí, ó. Submúltiplos, tá, gente? Submúltiplos do grau. O que seria os submúltiplos do grau, gente? Vamos lá. Primeiro passo. Um ângulo, ele tem algumas unidades de medida, né? Que são consideradas submúltiplos do grau. Como é que funciona isso? Em 2012, um dia desse, que ano nós estamos? Olha, vocês acertaram, cara. Eu perguntei uma turma aí, que ano nós estamos? A minha da respondeu 2022. Mano, tu é doido, é? Porque tu parou no tempo, foi 2022, nada. Mas sabia que tem gente que não sabe nem a idade depois da pandemia? Tu pergunta, não teve aniversário nesse ano, né? Aí veio que não marcou. Aí, tipo assim, tu pergunta quantos anos tu tem, a pessoa vai. Cara, eu acho que é 25. Tu acha, pois? Tu não sabe a tua idade, não. Pior que eu não sei. Impressionante isso. Acontece, cara. Vocês não ficaram com essa dúvida na idade de vocês? Tipo, alguém perguntou assim, depois da pandemia, assim? Porque não marcou, teve aniversário. Aí você vai fazer eu chorar, que vai dizer, professor, até quando não marca, não tem meu aniversário.
em casa não tem dessas coisas. Tem aniversário não, ninguém comemora teu aniversário lá. Ou fazem uma festa, um bolinho. Bolinho, simbólico, né? Só o bolinho. Ah, tá, só a família. Não tem um esbanjamento, não, né? Tem algumas pessoas aqui que esbanjam, né? Vou chamar todo mundo do bairro todo dia. Eu quero mostrar que eu sou o cara. Chama logo todo mundo essa porra do condomínio e bora fazer a festa. Até teu inimigo tá lá, né? Impressionante. Tem gente que não pensa nessas coisas, né? Tá nem aí. Mas só para explicar uma coisa, os submúltiplos do grau são aquelas situações, galera, de um ângulo que caiu numa questão em 2012 que tinha mais a ver com a questão do fator de conversão de unidade de medida. Como assim? Imagina um ângulo que foi desse jeito. 124 graus, 405. Esse pontinho, tá vendo aí? 75, dois pontinhos, tá vendo? Tá? Então, esse ângulo aqui, ó, isso aqui é um ângulo, tá? Só que ele, além de estar em grau, ele está também com submúltiplos do grau, tá entendendo? E aí, o que que eu vou entender que são os submúltiplos do grau? Seriam exatamente quando o ângulo está em graus, minutos e segundos, né? Então, a gente vai precisar fazer uma conversão, considerando que um grau é equivalente a 60 minutos, né? E que um minuto é equivalente a 60. Então, esses são os fatores de conversão que eu usaria nesse caso, né? Bom, moral da história. Claro que você vai ter que lembrar que esse pontinho representa os minutos, né? E que dois pontinhos representam os segundos. Tá? Vamos lá, então. O que interessa aqui, tá? Na hora de fazer essa conta, você tem que ficar atento. Como um grau é 60 minutos e um minuto é 60 segundos, você está percebendo que ali os submúltiplos passaram de 60, não foi? O que que você vai fazer para converter? Cara, não faz eu rir, bicho, quando eu estiver tomando água. Já pensou, Letícia? Olha, eu disse, tá bem aqui na minha frente, né? Aí, lá vai a merda. Não vai dar certo. Porque eu tô tomando água, tá vendo aí? Bicho, dá vontade de rir, cara. Vai, fala pra mim, fala pra mim. Como é que você faria para converter esse ano? Agora até eu fiquei com medo agora. Sabia que se tá lá com água morre? Morre, pô, tá pensando que não, é, posso pagar aqui. Né? Bago de milho também, viu? Cuidado. Prestem bem atenção, galera. Esse valor, ele é maior que 60? Se ou não? Vai precisar converter. Tá entendendo? Esse valor é maior que 60? Vai precisar converter, tá bom? Então, todos os valores dos submúltiplos do grau que superarem 60 vai precisar converter. Então, vamos lá, vamos converter o 75, né? 75 o quê? Dá para converter para minutos e segundos, não dá? Sim ou não? Quanto é 75 segundos em minuto? É um minuto e 15 segundos, não? Tá entendendo? Sim ou não? Eu vou pegar só o 15 segundos e vou colocar bem aqui. Tá entendendo? No caso, um minuto, eu vou somar com 405, né? Foi? Então aqui eu vou somar. Sobrou um minuto aqui, professor. Pois é, um minuto ele vai somar com um minuto aqui, né? 405 mais um minuto vai para 406, não vai? E aqui eu baixo 124 graus. Deu para entender isso? Agora, quando eu olho para ele agora, eu estou percebendo que aqui está tudo certo, não tá? Está menor que 60, tá ok. Agora, aqui não. Tudo bem?
Quanto dá isso aqui em grau em minuto? Ah, professor, agora não sei. Então, se tu não soubesse, o número for muito grande aí, ó, você vai dividir isso aqui por 60, né? Certo? Vai dividir por... Mas tem que saber dividir, então. Quanto é 406 por 60? Vai dar quanto? 6, né? 6 por 6, 60. 360. E aí, ó, eu sei que ninguém gosta, mas o resto que é bom, né? Ninguém gosta do resto, mas é o resto que é bom aqui. Subtrai que vai 406 menos 360 dá quanto? Então, você tem que saber subtrair também, né? 406 menos 360 dá quanto? 46, né? Esse que está em minutos e aqui vai para grau. Tá entendendo? Com o resto que é bom, o meu novo ângulo vai ficar assim agora, ó. O 15 eu não mexo, né? Tá? Vou deixar lá o 15. Beleza. E no lugar do minuto, passa a ser quanto? 46, né? Então, vou colocar lá 46 minutos. Isso aqui não está em grau. Eu vou jogar esse que está em grau para cima do 124, né? Correto? 6 graus mais 124 dá quanto? 130. Deu para entender? E aqui eu paro. Aqui eu paro. Professor, não tem uma unidade aqui para o grau? Não. O grau, ele fica desse jeito mesmo, tá? Você não precisa mexer com ele. Deu para entender, gente? Se não, ficou claro? Tá? Bom, uma coisa importante aí, que em 2012 o ângulo era só para fazer isso. Teve muita gente que não soube fazer isso aí. E não errou e errou uma questão fácil, na verdade. Porque essa questão era fácil. Tá? Então, qual a habilidade que o Enem poderia me cobrar nessa questão? Conversão de unidade de medida, porque isso aqui, na verdade, pode ser entendido como uma unidade de medida, né? Que é aplicada no cálculo de ângulos. Deu para entender isso ou não? Claro? Tá? Então, fica atento a isso. Bom, posso pagar? Já? Tem alguma pergunta aí? Nada? Posso? Beleza. Lá atrás, meninos, tudo bem? Tudo bem? Aqui da minha esquerda aqui tá fluindo, lá atrás. Estão viva ainda, Lívia. Então, tá bom, né? Posso? Posso? Pelo. Boa, né? Clarice. E aí, Clarice? Tudo certo? Aqui tá tranquilo, né? Vou apagar, tá, gente? Bom, agora vamos embora. Posso, né? Isso. Tem alguma pergunta? Essa parte foi tranquila. Vamos fazer o seguinte: se tivesse que somar dois ângulos, ou até mesmo subtrair, você conseguiria fazer? Pode acontecer, né? Tá? Vamos pensar aqui numa situação em que eu tenho que somar dois ângulos. Vamos lá. Como é que eu somo ou subtraio dois ângulos desse estilo? Primeiro, 130 graus, 45 minutos, 63 segundos, mais 90 graus, 38 minutos, 40 segundos. Como é que eu faço para somar isso aqui, gente? Vamos lá. Primeiro, o 63 com o 40, na hora de somar, você tem que separar segundo com segundo, minuto com minuto e grau com grau, né? Tem que ser dessa forma. 63 mais 40 dá 103, certo? 45 com 38 dá quanto? 83, correto? E se eu somar aqui, vai dar 220 graus, correto? Final, a gente faz a conversão, tá? É melhor assim. E aí eu converto, né? Quanto dá isso aqui em minuto e segundo? 103 segundos. Dá quantos minutos? Um minuto e 43 segundos, né? Tudo bem? Então, vamos lá. 43 segundos e aqui sobrou um minuto, não foi? Esse um minuto eu vou somar com 83. Vai passar a ser 84 minutos, 220 graus, certo? Eu mexo com isso aqui? Não, né? Esse aqui vai ficar assim mesmo, porque ele já está tudo certo. Tudo bem? Agora esse aqui eu mexo.
Quanto dá 84 minutos em graus e minutos? Lembrando que passou de 60 eu já precisaria converter. Quanto dá isso? 1 grau e 24 minutos, né? Então, 24 minutos vem para cá e 1 grau soma aqui, né? Somou 221 graus, 24 minutos, 43 segundos. Deu para entender, gente? Se ou não, ficou claro? Tá? Então, essa seria a forma como você faria. Olha, o conselho que eu te dou, não tenta converter antes. Primeiro soma, no final converte, tá? Porque às vezes você pode pensar, eu vou converter aqui um número aqui, né? Aqui, por exemplo, né? Para depois somar, entendeu? Não, não precisa disso, tá? Deixa para converter no final mesmo. Porque às vezes você vai converter aqui, ainda vai ter que converter no final. Aí são 3 trabalhos. Foi ou não foi, gente? Deu para entender aí? Ei, vocês estão aí, então? Estão aí? Posso continuar? Estão me acompanhando? Tá, beleza. Eu vou apagar ali do lado, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de ângulo, só que agora dentro de polígonos. Tá? Agora sim. Bom, eu acho que caiu uma questão somente envolvendo isso. Foi em 2012, há muito tempo atrás, e era só para converter. Não sei se esse ano pode cair, né? Às vezes a gente tem um sonho, né? Uma vez eu vi uma matéria de um professor de matemática que ele sonhou com 10 questões do Enem. E aí, verdade, foi. E ele passou essas questões, sabe? Um dia antes da prova. E aí o menino, quando abriu as provas lá, é que o professor era igualzinho. Mano, até hoje ele tá respondendo na federal, né? Por que que ele sonhou com essas 10 questões aí? Então, se por um acaso eu acertar alguma questão, você jamais vai dizer que é igual. Você vai dizer, olha, professor, o senhor fez uma questão parecida, né? Entendeu? Por mais que seja igual, né? Então, porque senão, mano, tu vai botar em Marley só, né? Até eu explicar aí que focinho de porco não é tomada, eu já tô respondendo, né? Não é não, já pensou? Posso pagar? Posso? Beleza? Então para com essa cachaça. Bom, eu não sei se vem, tá, galera? Já caiu uma vez. Só que assim, às vezes ninguém fala disso, né? As pessoas já vão direto, né? Na parte política vai metendo um ângulo lá e tal, que é aquela parte mais prática. Mas é importante falar disso, que são detalhes que vão fazer a tua TRI aumentar, né? Às vezes um detalhe básico, uma questão besta que tu não viu, para ti é difícil, mas para o Enem é fácil, entendeu? Aí acaba se tornando algo que você acaba errando por não conhecer mesmo, não porque você não conseguiu fazer, mas sim porque você nunca viu aquilo na sua vida. Deu pra entender? Tá? Então a gente precisa falar. Podemos? Vamos lá? Ó, cara, falar de polígonos, nós sabemos que o polígono, ele tem os ângulos internos, né? Todo polígono tem ângulos internos, tem os vértices e também tem um ângulo externo. Vamos lá, primeiro com o ângulo interno. Nesse caso aqui, o triângulo, você está percebendo que ele tem 3 ângulos internos, né? Quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180, né? Então aqui a gente sabe que é 180 graus. Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Se eu tivesse, por exemplo, um quadrilátero, quanto vale a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Hum? Exatamente. Exatamente. Teria que somar esses ângulos aqui, né? Todinho, né? Mas e aí? Para encontrar esse valor, você poderia usar como base o triângulo, né? Então, o que que eu faço? Eu divido aqui, tá vendo? Tá vendo aí? Quanto é aqui? 180. Quanto é aqui? 180 a 180. Já dizia a música. 180 a 180. Porra, né?
Tá? Então tá aí, 360 graus. Só que você percebeu que para chegar no 360, o raciocínio foi que aqui são dois triângulos, né? E aí eu vou fazer duas vezes 180, entendeu aí? Tá? Vamos lá, analisando melhor aí as figuras, você vai perceber, por exemplo, que o pentágono, né? Se eu pegar aqui o pentágono, você sabe que o pentágono tem cinco lados, né? Vocês estudaram a tabela lá com os nomes? Tá, então vamos fazer outra pergunta. Quantos lados tem o icosságono? Mas também, professor, porra, o senhor pulou do 4 para esse cara aí. O meu cérebro funciona de forma consecutiva. Entendeu a parada? Quantos lados tem o icoságono? Quanto? Fiquei nervoso agora. Quantos lados tem o icoságono? 20. Deixa eu colocar um pouquinho mais de distância aqui, que a minha testa brilha muito, né, gente? Eu já percebi isso, né? Mas assim, cara, é 20 lados, correto, tá? Olha, de vez em quando eu vou estar perguntando os polígonos de vocês, viu? Valendo uma paçoquinha, né? Alguma coisa aí e tal. Tá igual o João. O João, quando ele chega, ele já fala isso. Já fica até nervoso, já. Pô, pergunta da pizza de novo. Ah, e aí, para com isso. Hoje eu fiquei feliz. Um aluno chegou para mim e falou assim, professor, eu quantas horas pode entrar? Pô, eu fiquei feliz, né? Legal isso, né? E quantas horas para sair? Porque, mano, tu é doido, é? Ela foi pesada. Brincadeira, ele não falou isso. Mas ele falou a primeira coisa que eu falei. Eu fiquei feliz. Pô, legal, cara. Continue vindo, né? Ano que vem, se quiser vir. Vocês entenderam aí? Porra, seja bem-vindo. Faço aí, né? Aí, que acho que é uma ideia, né? Vamos lá. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um pentágono? Por quê? Você conseguiria dividir aqui, né? Em um, dois, três triângulos, certo? Então, isso aqui é 3 vezes 180, que vai dar 540. Agora, rapidinho, vamos lá. Que figura é essa? Que figura, qual é o nome dessa figura aqui? Hã? O hexágono, né? Ou hexágono. Depende da região, tá? Uma região, tipo, na nossa, né? A gente que puxa muito o X, né? Hexágonos, né? Tem essa parada aí. Mas tem lugares, por exemplo, que o cara vai falar hexágono. Quê? Hexágono. Beleza. Quanto vale a soma aqui dos ângulos internos do hexágono? Vai. Quanto? 720. Quantos triângulos poderia formar aqui? Quatro, né? Bem, então é 4 vezes 180, né? Que vai dar. Tá, e agora do octógono? Olha, o octógono pode ser é uma aposta minha para esse ano. Por que o octógono, professor? Porque o octógono, ele é exatamente aquele tatame, né? O formato tatame daquelas lutas do UFC Combate.
Então, não duvide, não. Ah, uma Silva quebrou a perna, né? Uma vez, uma luta, contra tal. Vem um texto lá, né? E tal. E aí, o formato do tatame é octogonal, né? Ele vai perguntar alguma coisa referente aí ao ângulo, né? Dentro dessa figura. Então, ainda não caiu essa questão, viu? Mas, como a gente sabe que o UFC é um esporte, né? É, MMA é um esporte que, teoricamente, é o mundo inteiro quem assiste. Então, pode ser que o octógono ganhe força aí em uma questão do Enem, entendeu? Então, assim, ó, é possível, não estou dizendo que vai cair, tá? Tá. Mas a pessoa se cai mesmo, tá? Seria legal, né? Tá? Então, assim, galera, o octógono, ele realmente aparece como um polígono que foge, né, aqueles principais, mas que surge como uma possível questão, né? Então, vamos estudar ele também, faz parte do nosso conteúdo. O octógono, quanto vale a soma dos ângulos internos do octógono? Ah, aporte aí, cara. Você percebeu que quanto maior, né, o número de lados, vai ficando mais difícil, não vai fazer essa questão? Por isso que nós temos uma relação que ajuda, né? Qual é a relação? 180 por n menos 2, certo? O que significa isso? Ó, o triângulo, por ser um triângulo, nós sabemos que a soma já é 180, é como se fosse 1 vezes 180, certo? No caso do quadrilátero, é como se fosse 2 vezes 180. Mas nós sabemos que aqui, ó, o número de lados é quanto? É 4. E aqui o número de lados é 3. Se eu olhar para o pentágono, o número de lados é 5. Mas o número que multiplica o 180 é o 3, não é o 3? E aí eu vou deduzir, por exemplo, aqui no hexágono, que o número de lados é 6, mas o número que multiplica o 180 não é o 4. Então, a gente consegue perceber que se um polígono tem n lados, o número de triângulos formados é 2 unidades menor do que o número de lados do polígono, entendeu? Portanto, a gente deduz essa fórmula por observação, tá? Então, aqui a gente vai ter, ó, isso aqui é 6, aqui é 2, né? Isso aqui é 5, aqui é 3. Isso aqui é 4, aqui é... Tá entendendo? Então, o número que multiplica lá o 180 é 2 unidades, o quê? Menor. Portanto, a soma dos ângulos internos por dedução é 180 por n menos 2. Deu para entender isso? Ficou claro? Tá? E claro que isso aqui, ó, o que, que significa isso aqui, ó? É o número de triângulos, né? Não é isso aí que a gente está fazendo? É o número de triângulos, tá bom? Eu poderia formar aí, tá? Olha o octógono. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, certo? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos. Deu para entender? Então, se eu calcular a soma dos ângulos internos, seria 180 vezes o número de lados é 8 menos 2, não é isso? Isso aqui vai dar quanto? 180 vezes o 6, que vai dar 1080 graus. Então, a resposta seria essa. Deu para entender? Se ou não, galera? Ficou claro? Legal, né? Não esquece, tá? Dessa fórmula aí. Nós vamos usar bastante ela, tá? Pois bem, posso continuar? Vamos para o que interessa agora, tá? No polígono não tem só o ângulo interno, né? Você sabe disso. Também tem os ângulos externos. Vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? Vou apagar aqui, posso? Beleza. O ângulo externo, geralmente o pessoal assimila muito ele. Ah, o ângulo externo é o ângulo que está fora. Não, pô, não é o ângulo que está fora, né? Ele está fora. Não, está fora, mas não é só isso, entendeu? Vou pegar aqui no caso um triângulo. Vamos lá, ângulo externo. Olha só aqui, o triângulo. O que seria o ângulo externo, né? Fala para mim.
adianta você ficar cochichando aí, não. Eu tô ouvindo, hein? O que é o ângulo externo? Ninguém. Não, sacanagem, vocês estão de sacanagem. Você não sabe o que é o ângulo externo. Você sabe. O que é o ângulo externo? Professor, o senhor sabia que eu sei? Mas para lhe responder, eu não sei. Tipo assim, eu entendo, só não consigo me expressar. É que nem no Enem. Na prova do Enem, sabia que eu sinto a mesma coisa, professor? Para com isso. Vamos lá. O ângulo externo é o ângulo formado, tá vendo aí? Entre o prolongamento de um dos lados da figura e o outro lado. É isso. Então, cada lado do triângulo, por exemplo, eu vou prolongar, entendeu? Vou prolongar. Prolongo esse, e aí, junto com esse outro lado, eu formo um outro ângulo externo, né? Externo um, externo 2 ali, tá? Prolongo esse lado aqui, ó. Eu teria o terceiro ângulo aqui, que eu chamo de ângulo externo 3, tá entendendo? Tá? Então, o ângulo externo é isso. É o ângulo formado entre um lado da figura e o prolongamento do outro. Deu para entender? Tá? Bom, existe uma propriedade interessante aqui, galera, que é o seguinte: a soma do ângulo interno mais o ângulo externo tem que ser igual a 180, né? Então, isso aqui é uma propriedade, entendeu? Isso vale para qualquer polígono convexo, tá? Qualquer polígono que você aqui vai dar certo. Bom, então se a gente tem essa ideia, vamos lá. Aqui seria um ângulo interno 2. Também posso dizer, galera, que o ângulo interno 2 mais o ângulo externo 2 também não é igual a 180, senão... É, né? E aqui como é que ficaria? O interno 3 mais o externo de 3 também vai dar 180. Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. Soma tudo isso aqui para mim. Vai, soma tudo isso daí para mim. Se eu somar isso aqui, você está somando todos os ângulos internos, tá? Então, vamos chamar isso aqui de SI, tá? Que é a soma dos ângulos internos, tudo bem? Se eu somar isso aqui, que seria essa coluna, né? Eu estaria somando o quê? Todos os ângulos externos, né? E quanto dá essa soma aqui, ó? Quanto? 540. Vou baixar aqui. Mas a gente já percebeu que nós estamos falando de um triângulo, certo? Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular quanto vale a soma dos ângulos externos, tá? Vai ficar assim, 540. Esse cara aqui, ó, se a gente for observar, gente, nós sabemos que isso aqui é 180, né? 180. Joga para o outro lado, né? Ele passa o quê? Negativo. E se eu fizer a diferença, 540 menos 180, quanto dá isso? 300 e... Tá, professor, mas e aí? O que o senhor quer dizer com isso aqui, gente? Se você fizer esse mesmo processo com qualquer polígono, sempre vai dar 360. Moral da história. A gente conclui que a soma dos ângulos externos para qualquer polígono sempre é igual a 360 graus. A gente já vai anotar isso como informação. Tá? Então, não interessa qual seja o polígono. A soma dos externos sempre vai dar 360 graus. Deu para entender isso? Ficou claro isso? Legal, né? Tá? Então, eu fiz para o triângulo, mas isso vale para qualquer figura aí, tá? Foi ou não foi, gente? Tranquilo? Tá? Beleza, vamos lá, vamos avançando, né? Conforme a gente for vencendo a batalha, a gente vai avançando aí, tá? Daqui a pouco tem exercício. Posso? Vambora? Vamos lá. Vou apagar aqui.
Tá, agora é o seguinte, né? Eu não sei se vocês já estudaram isso. Pense na escola, lá no oitavo ano, né? Você estuda polígono, estuda? Todo mundo estuda polígono lá no oitavo. Estuda, né? Não, saber é uma coisa. Estudar, tu não estuda, não? Na escola é isso aqui? Não? Você fugiu da escola, vocês? Bicho, vocês têm cara de que é muito danada na escola. Já foram bullyingado da escola de vocês, já? Já? Sério isso, cara? Eu já, cara. Por muitas vezes, quando eu era menor, pela altura. O moleque bagunçava, olha, não. Era, eu ficava puto. Só que eu sempre fui um cara muito sábio. Não era muito besta, não. Bom, a vida é cruel às vezes, né? Com a gente, mas a gente tem que saber driblar ela, né? Então bora trabalhar, né? A gente não venceu nada ainda. Vamos lá. Porra, ah, com minhas pilhas. Também acho que não. Deve ser o microfone. Estão me ouvindo aí? Então vai ser assim mesmo agora. Vamos lá. Melhorou, né? Melhorou. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil, né? Vocês já ouviram falar em diagonais? Já ou não? Já, né? Como é que a gente calcula o número de diagonais de um polígono, né? Para começar a falar disso daí, ó, olha o que eu vou fazer aqui, gente. Quantos pontos você está vendo aqui? Não, agora tu não sabe mais contar os pontos, né? Para com isso, bicho. Quantos pontos você está vendo aqui? Não, tô falando só desses, tá? Não vai contar esses pontinhos assim, não. Tá? Aqui. Quantos pontos você está vendo aqui, aqui, aqui? Não é cinco? Tá. Se eu te perguntasse o seguinte, quantos segmentos podemos formar com os 5 pontos? O que que você acha? Isso aqui passaria a ser um problema de combinatória, né? Ou seja, aqui agora não tem mais, não é geometria mais, né? Seria uma questão de combinatória. E aí, aí já, uma coisa vai puxar na outra agora. Vocês já estudaram análise combinatória? Já, né? Quando a gente analisa essa questão aqui, a gente precisaria entender, primeiramente, o que definiria um segmento. Eu pegar dois pontos quaisquer, né? É ou não? Então, por exemplo, se eu pegar o ponto A e o ponto B, eu formo o segmento AB, não formo? Correto? Se eu pegar o ponto A e o ponto C, eu formo o segmento AC, não formo? Se eu pegar do A e o D, é o AD, né? E depois do A até o E é o AE, certo? Deu para entender até isso ou não? Só que não tem só esses, né? Correto? Também nós temos segmentos que partem de B, né? Só que do B até o A já foi, tu não vai considerar ele de novo. Ou seja, se eu escolher o A e o B, eu formo o segmento AB, correto? Que é a mesma coisa que BA. Moral da história: escolher A e B é a mesma coisa escolher o B e o A. A ordem não importa. Eu tenho cinco e eu escolho quantos? Dois. Isso é um caso de quê? Combinação.
né? Então, para saber qual é o total de segmentos que eu formaria aqui, ó, eu precisaria pensar numa questão de combinatória, onde eu faria a combinação de quantos pontos? 5. Aí eu vou escolher quantos? Então, essa é a resposta para esse problema, né? O total de segmentos sairia dessa resolução aí, tá? Como é que resolve uma combinação de 5 para 2? Você vai fazer assim, né? Quanto é aqui? Não é 2? Você coloca dois lugares, ó. E aí, a partir do 5 em ordem decrescente. Então, ficaria 5 vezes o 4. E aqui embaixo, 2 vezes um, né? 4 por 2 dá 2. E 5 vezes 2 é 10. Então, a combinação de 5 para 2, ela é exatamente igual a quanto? 10. Tá? Então, assim a gente resolve uma combinação aí na sua forma mais simples, tá? Bom, tem a fórmula da combinação, obviamente, né? Você tem lá o n fatorial, lembra disso? Qual é a fórmula da combinação? Combinação de n para p, como é que fica? Fatorial de n vezes quem? Hã? Ih, rapaz, deu uma cagada agora aí. Quer dizer, então, que n fatorial vezes n menos p em cima. Tudo isso em cima, né? Ah, agora vai lá, vai. Combinação de NP é o quê? N fatorial sobre, né? P fatorial e N menos P. Agora sim, agora botei fé, tá? Mas você sabe que se não quiser usar essa fórmula, você pode resolver assim bem rapidinho, né? Deu pra entender? Tá? Então, combinação de 5 para 2. Coloca dois lugares. 5 vezes 4 embaixo 2 vezes um. Dividiu, acabou. Foi? Aí, menino nem precisaria usar essa fórmula aqui, tá entendendo? Tá? Daria bem mais rápido o resultado. Tá, vamos lá. Vamos voltar para o problema aí, porque a pergunta era qual, galera? Qual é a pergunta aqui? Quantos segmentos podemos formar com os 5 pontos? E aí, nesse caso, nós já percebemos que dá para formar quantos? 10, né? Vamos ver se dá certo mesmo. Vamos lá. Ó, B até A não vou fazer, né? Vou fazer de B até E. Depois, BD, BC, correto? Continua, parte de C. CA vou fazer? Não, né? CE, né? Correto? CD. Depois, DE. Tem mais alguém? Vamos contar agora, né? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Que são os lados. Um, dois, três, quatro, cinco, que seriam as diagonais. Tá? Portanto, aqui, ó, o total é 10, né? Mas o total de segmentos não é o número de diagonais, e sim o conjunto diagonal mais lado. Deu pra entender? Sim ou não? Ficou claro? Então, o total de segmentos não é o número de diagonais, mas sim o conjunto, né? Diagonal e lado juntos, né? Que dá o total de segmentos aí. Vamos lá. Como é que eu vou entender? Como é que eu vou entender o número de diagonais agora, galera? Vamos lá. Posso fechar aqui? Posso? Cara, isso aqui é fantástico. Cara, eu tentei isso daqui. Porra, domingo tem, né? Posso pagar? Não tem o Fantástico? Tem. Vocês assistem o Fantástico? Assistem? Eu assistia também, agora não tem mais tempo, não. Cara, sabe que eu tô. Bicho, vou te falar uma coisa. Olha, não esquece que a segunda semana vai ter aula quase todo dia aqui, né? Vocês estão sabendo disso, né? É do dia 11 até o dia 14. Pronto, eu vou me matar nessa porra. Vou, venho pra cá, rapaz, vai ser todo dia porrada de aula. Aula, tu vai morrer, bicho. Não, não vai morrer, não. Tu tem que sobreviver essa semana intensa, viu? Tá? Eu vou preparar essa semana, a segunda semana, na primeira agora, já semana que vem, já tô de férias do estado. Semana que vem eu vou preparar a semana de vocês, que vai ser top. Ah, todo dia, né? Agora lascou. Tá? Então, do dia 11 até o dia 14 é todo dia aula, tá? E vocês têm que vir, tá, gente? Se preparar bem.
As aulas serão bem intensificadas. Vai ter muito exercício, vai ter muita coisa. Aula porrada mesmo, a gente dá uma adiantada no assunto, porque não vão ter 15 dias de recesso. Tá? Então, a minha ideia é dar uma adiantada aí nesse período aí, tá bom? Venham. Venha, professor, meu cachorro, eu tomo de conta. Tá, cachorro. Né? Se ele não cagar aqui, tá bom. A gente deixa ele aqui. Vai ficar aí. Vai ficar aí, né? É só um minutinho, né? Só uma horinha, porque é bem maior, né? Tá? Vamos lá. Podemos continuar? O que seria o total de segmentos? É o conjunto, né? Diagonal mais lado. Vamos fazer o seguinte agora. Se eu pegar o número de diagonal, não é isso? Não é isso? Mais o número de lados, são n lados? Isso tem que ser igual à combinação de n para quanto? Para 2. Não é isso que eu fiz agora? Deu para entender? Vamos fazer essa conta aqui. Como eu quero o número diagonal, eu vou jogar o n para o outro lado, né? Ele vai negativo. Combinação de n para 2, qual é a fórmula? Vai, vamos lá. Qual é a fórmula de combinação de n para 2? N fatorial sobre quem? 2 fatorial, n menos 2 fatorial, certo? Esse n passa o quê? Negativo, né? Quanto é que dá isso aqui? O n, lembra como é que resolve isso? Tu lembra? Tu vai trazer do n até o n menos 2 para cortar, né? Tá? Então vai fazer assim, ó. N vezes quem? N menos um vezes quem? N menos 2 aí para, né? Fatorial. 2 fatorial, nós sabemos que é 2, correto? E o n menos 2 eu vou manter, tá? Menos n. Olha o que vai acontecer, galera. Tomate, tomate, né? Quem sobrou? Sobrou quem? N por n. N por n é o quê? N ao quadrado, né? N por menos n, né? Sobre menos n, correto? O que que eu faço agora? Multiplico e opero, certo? Vai ficar n ao quadrado menos n menos 2n, certo? Tudo isso sobre quanto? 2. Beleza. Dá para resolver isso? Isso dá n ao quadrado menos 3n sobre 2, não é isso? Coloca-se o n em evidência. Daqui sobra um n, dali sobra o sobre 2. Tá? Então é isso, né? Quando você quiser calcular o número de diagonais de um polígono, você vai jogar nessa forma. Qual é a forma? N, n menos 3 sobre 2. Deu para isso? Sim ou não? Tá? E aqui está a construção do raciocínio para se chegar lá, né? Então a ideia é essa aqui. E às vezes é bom tu conhecer a construção, porque tu imagina que ele pergunta exatamente o que eu fiz aqui, né? Ele coloca os pontos, ele quer saber qual seria o total de segmentos que você poderia formar lá, né? Tá? E aí você já sabe, isso é uma questão de combinatória, combinação do número de pontos de 2 em 2. Deu para entender isso? Tá? Agora ele quer saber quantas diagonais eu posso formar. Eu poderia calcular o total de segmentos e subtrair do número de lados da figura, né? Correto? O que sobra são somente as diagonais, tá? E aí, vamos lá, vamos definir o que é diagonal, galera. O que é diagonal? Vamos lá. O que é diagonal? Segmento que une o quê? Dois vértices não consecutivos, tá? Então, é um segmento que você vai ter que vai unir dois vértices não consecutivos. Por exemplo, aqui, ó. O A e B é diagonal? Não. A e B é o quê? É lado, né? Mas a C é diagonal? É diagonal. A D é diagonal? Também é diagonal. Deu para entender? Porque você está pegando dois vértices que não são consecutivos, né? E nesse caso de consecutivo, você pode adotar tanto sentido horário quanto sentido anti-horário. Tanto faz. Para você entender, né? Se ou não, ficou claro? Tá? Como é que calcula a diagonal de um polígono? N, n menos 3 sobre 2, tá? Então agora você já sabe, né? Como é que forma essa relação. E aí, curtiram? Deram like aí? Dá um like no vídeo lá, beleza? Dá um like no vídeo, né?
nosso canal aumentar o número de inscritos. Eu já tô com 500 inscritos quase lá, cara. 400 e poucos eu tenho. Tá bom, né? Assim, se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho para, para ficar atento aos novos vídeos, né? Pô, legal, né? Essa pessoa vou virar um youtuber, cara. Morrer de fome. Melhor ser professor mesmo que YouTube. Não é fácil. Não, o cara precisa. É brincadeira, né? É doido. Já tentaram ser youtuber na vez de vocês? Vocês gostariam de ser famosos? Por quê? Mas ganha muito dinheiro, cara. É? Tipo assim, tu não pode nem pro canto que já estão. Eu me senti assim na festa do Home. Te juro. Foi, eu fui lá rapidinho na festa do Home. Tinha uma galera que tava lá na arquibancada, né? Eu até falei pra Clarice. O menino ficava falando. "Uh!" Eu nunca vi aquela galera. Tipo, tá louco. Mas eu acho que eles sabem que eu existo, né, cara? Eles sabem. Teve um até que falou. Bicho, eu tava bem assim do lado dele. Eu falei, cara, é eu mesmo. Te juro. Foi engraçado. Tinha um grupinho assim de mim lá. Aí tinha uma menina aqui à frente. Quase meteu o dedo no meu olho. Aí o outro lá dele. Esse é o professor Diogo. Aí eu gostei. Foi eu mesmo. Fui embora, né? Foi na hora que eu tava saindo já. Fui lá só pra bater a foto. Mas eu fui lá, cara, né? Porque eu disse que eu ia lá. Palavra é palavra, né? Entendeu? Que vale a palavra. Posso pagar aqui? Né? Foi comigo, né? Foi junto lá. De lá não vi mais Francisco. Sumiu, Francisco. Tava onde? Olha aí. Olha lá, tu tá vendo ele agora quer te entregar. Posso pagar aqui? Posso. Foi bacana, né, cara? Eu achei bem legal. Iniciativa do homem. Bom. E aí a gente teve o nosso, né? Aqui. Eu acho que do Otávio vai ser parecido, né? Também com o nosso aí. Você já teve do Otávio? Quando vai ser? Fala aí, porque nós vamos lá. Nós somos intrusos. Nós vamos em todas, né? Onde não vai ser? Já mudou um monte de vezes a data, né? Mudou de novo? Você já fez. Ah, pô, ele, pô, fala pro Otávio pagar, acho que ele é tava lá também, ó, cara. Chega a pagar. Fala pra ele, Otávio, o Dil fez de graça, sabe? Viu? Não teve, não? A Luiz não conversa, não. Ele é tudo tranquilo. Vai querer saber de fazer festa junina. É legal, porra de festa junina. Ele fala dele. Mas o importante é o conteúdo. Né? Apesar da gente ter esse momento, mas o importante é o conteúdo. É a aula mesmo. Se ele consegue dar o máximo disso para vocês, pô, ótimo, né? E vale é isso. Falar em mim, nunca mais falei com ele. Pronto. Eu ia até marcar uma reunião com ele aí, a gente conversar sobre um negócio, mas ele falou que só tem tempo ano que vem. Acredito que tem, né? Também está tudo enrolado. Ele falou, eu sou Jung. Porra, banda, todo mundo, todo bem respirando. Vocês querem matar ele? Ele falou. Foi. Meus alunos querem me matar, pô. É aula todo dia, é específico, é aquilo sim, é específico, é aquilo sim. E é aula de física, é elétrico, não sei o que, tá pra ficar doido, bicho. Coitado, né? Vamos lá. Galera, é o seguinte, agora essa parte talvez seja a mais importante da aula de hoje também. Vocês já ouviram falar em polígonos regulares, sim ou não? Não, não. Então, define para mim o que é um polígono regular. Hã? Só? Só? Vamos lá, ó, importante que a gente aprenda isso, galera. Quando um polígono é dito regular, só essa condição dos lados serem iguais não é suficiente. Porque, por exemplo, o losango, né? Você viu que o losango ele tem os lados iguais, né? Mas ele não é um polígono regular, entendeu? Então, para ser um polígono regular,
além de ter os lados iguais, ele precisa ter ângulos internos iguais, né? Tá? Então, ângulos internos iguais. E o que mais? Ângulos quê? Externos iguais, tá, gente? Então, não é somente os lados, tá? A gente tem que ter mais dessas duas condições aí, tá? Então, ângulos lados iguais, ângulos internos e ângulos externos também iguais. Vamos lá. Triângulo que é polígono regular, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Pelo amor de Deus, bicho, tatua logo isso na tua pele. Qual é o nome do triângulo que é regular? Equilátero, né? Ele tem o quê? Lados iguais. Quanto é o ângulo interno? E quanto é o ângulo externo? 120, né? Tá? Aqui, ó. O ângulo interno é quanto? E o ângulo externo é? Prolongou aqui. O externo é 120 e o interno é. Você entendeu aí? Tá? Então tem todos os ângulos internos iguais e os ângulos externos também são iguais, tá? Beleza. Você lembra como é que calcula a altura dele? Vai, é isso que eu quero que tu tatue logo. L o quê? Raiz de 3 sobre 2, né? E a área? Sobre. Não me enrola, não. Sobre 4, né? Todo mundo sabe disso, né? E se tu não sabe disso, mano, vai logo. Não tem um cara que tatua ali. Tem uns caras que tatuam. Tu chega lá e fala, mano, Mick, porra, agora aqui, dá limite. Mete a máquina bem aqui e tatua essa fórmula bem aqui, tá vendo? E essa bem aqui. Ou então bem aqui, meu irmão. Acho que aqui dói mais, né? Na hora da prova, tu tira uma disfarçada. Dá uma olhada aqui, puxa aqui, né? Tá? Mas tu tem que ser esperto também, bicho. Moleque, a perna é cheia de pelo. Tu não vai tatuar a porra da fórmula numa perna cheia de pelo, né? Porque senão na hora tu vai ter que arredar o pelo. E aí vai dar mais na cara, né? Até tu tirar o pelo da frente pra te ver a fórmula, ainda confunde ao quadrado com o pelo, lá vai. Vira um cubo. Então tu presta atenção, né? Tem que ser esperto. Vai tatuar num lugar que é bem lisinho aqui, né? Tá, ok. Ah, o Tony Ramos não tem como, né? Ali nem se ele quisesse, mano. Não dá pra tatuar, não. Se o Tony Ramos desse o mergulho lá no lago do Mapiri, ele ia pegar muito peixe. Aquele peito dele lá em um monte. Aquele bichinho peludo. Eu tenho um amigo meu que o apelido dele é Lobinho. Sabe quem é o Lobinho? Eu não vou falar quem é, eu não vou revelar a identidade desse meu amigo, não. Mas ele é professor de matemática também, cara. Ele é Lobinho porque a gente jogava bola na UFPA, né? Na época. E ele, a gente não sabia se ele estava sem camisa ou de camisa sempre. Porque se ele tirava a camisa, a gente se confundia pensando que ele estava de camisa preta. Mas ele estava sem camisa. Era tudo peludo. Vamos lá. Ó, cara, deu para entender isso, né? Tudo bem? Qual é o ângulo interno do quadrado? Você sabe o que é um quadrado, né? Quanto é o ângulo interno do quadrado? Porra, tô até dizendo aqui. Quanto é o ângulo interno do quadrado? Não tem como tu errar. E o externo? Não é 90 também? Tá? Ó, prolonga esse. 90, né? Certo? Tá, já prolongamos esse, vamos prolongar esse aqui. Quanto é aqui? 90. Prolonguei esse, vou prolongar esse aqui agora. 90, né? Tá aí. Deu pra entender? Ângulo interno 90, ângulo externo 90. E o pentágono? Vamos lá. O pentágono. Quanto é o ângulo interno e o ângulo externo dele? Regular, tá? Só lembrando que para ser regular, ele tem que ter todos os lados também iguais, não é isso? Fala para mim aí, quanto é o ângulo interno? Quanto? 108, né? Por que 108?
Ótima sacada, né? Você calculou o ângulo externo e depois subtrai, né? De 180. Mas aqui vai dar 108 e o ângulo externo é quanto? Quanto? 72, certo? Tá? Tá, vamos lá. Como é que eu faço para calcular esse ângulo interno, galera? Para calcular o ângulo interno, você poderia fazer assim também, né? Calcula a soma de todos os ângulos internos e divide pelo número de lados, certo? Isso aqui é a fórmula, tá? Então você já anota essa fórmula aí. Por que 108? Você pode calcular qual é a soma dos ângulos internos do pentágono? 540, né? Se eu pegar o 540 e dividir por 5, não são 5 lados? Isso aqui dá 108. Portanto, cada um ângulo desse mede 108. Tá entendendo aí? Raciocínio? Tá? No caso do ângulo externo, você sabe que a soma é 360, né? De todos. Então é só pegar 360 e dividir por ele, tá? Então aqui seria o ângulo externo de cada polígono regular. Essas duas fórmulas aqui, ó, elas só vão dar certo se o polígono for regular, pô. Tu não vai meter essa fórmula aí, por exemplo, num trapézio que não é regular. Tá entendendo? Ah, vou testar essa fórmula no losango lá, que não é regular. Vai dar merda. Tá entendendo? Quando eu falo que vai dar merda, é merda mesmo. Tá? Então não vai dar certo. Geometria às vezes confunde a gente, né? Não sei se você já percebeu. A gente quer inventar as coisas lá e não dá certo. Porque às vezes falta essa base teórica, né? Sobre quando que eu devo usar. Por exemplo, se eu não te falo isso, tu poderia querer usar isso aqui em qualquer figura. Sendo que não é possível, né? Só vai dar certo se o polígono for regular. Deu pra entender? Tá? Então toma cuidado com isso, tá? Pois bem, vamos lá? Podemos? Fácil, difícil. Moleza, né? Até agora tudo bem. Vou apagar, tá? Bora, menino. Vamos lá. Eita, porra, aquela de sexta-feira vai ser, maioria só resolução de exercício, cara. Só resolução de exercício sexta-feira, provavelmente, né? Quarta-feira que vem, normal. Posso pagar aqui? Posso, né? Provavelmente, galera, a gente vai começar a entregar os cadernos 2 a partir do dia 10, tá? Dia 11 de julho. A gente já tem imprimido aí alguns cadernos, a gente vai entregar tudo junto. Que não tem um quantitativo ainda, são 200 alunos. A gente já está imprimindo aí aos pouquinhos, né? Tá bem legal. Pressão colorida, tá bem legível também, qualidade que seja. Meados de agosto ali. Quase ali, quase no fim de agosto. Porque eu quero finalizar também geometria espacial. Bom, é o seguinte, galera, a gente tem um planejamento de fechar, né, ainda em julho, a geometria plana, entendeu? Esse é o meu planejamento. Aí fechou plana, espacial ali ficando para início de agosto, a gente consegue fechar a espacial, porque a maioria da espacial a gente vai trabalhar mais a parte de volumes, né? E aí é mais rápido, né? Com a base da plana vai ficar mais fácil trabalhar a espacial, tá? A gente vai meter a porrada em espacial em agosto. Terminou simulado, entendeu? Aí depois entrega do outro caderno. E a gente vai trabalhar só probabilidade combinatória e estatística. Esse outro caderno aí. Para fechar mesmo aí. Todo o conteúdo do Enem, os que mais caem. É análise combinatória, probabilidade e estatística. Caderno só para esses três aí, tá? Aí vai ficar bom. Aqueles assuntos que são mais leves, por exemplo, matriz. A gente vai fechar ali numa aula, 2 aulas no máximo. Sistemas lineares, uma aula, 2 aulas no máximo, entendeu? Então são assuntos mais fáceis. Daria para a gente matar ali mais rápido. Que não é o grosso do Enem, mas tem que ser falado, tá? Funções circulares, a gente vai ter uma aula ali, 2 aulas no máximo. Eu vou só falar o que realmente interessa e acabou, entendeu? Então não vou fazer isso daí. Analítica, a gente vai trabalhar um pouquinho mais de analítica. Talvez eu dê mais prioridade para analítica até do que a funções trigonométricas.
Analítica geralmente cai duas, né? Até três questões na prova. Tem que saber analítica, tá? E aí pronto, galera. Acabou. Revisão final. É o dia da prova, a porrada vai comigo. Revisão final, ela vai ser em cima das competências, né? Só competência de área um. Revisão de todos os assuntos da competência um. Competência 2. Revisão de todos os assuntos da competência, entendeu? Vai ser por competência a nossa revisão. O caderno é único. Tapada de caderno. O último caderno é tudo, né? Então vai ser perfeito, tá? Vamos lá? Legal. Vocês estão entendendo, né? Qual é o planejamento? Temos que dar conta, tá? Bom, então até aqui tudo bem, tá fácil, tá tudo tranquilo. Galera, só para fechar aqui, ó, polígono regular, você lembra que ele tem uma coisa chamada de apótema, sim ou não? O que é apótema? Isso. No caso do triângulo equilátero, o apótema é entendido como um terço da altura, certo? Mas o que é o apótema? Que representa o apótema? Como é que você define o apótema? Lembrando que o apótema ele muda de figura para outra, né? O apótema no quadrado não é a mesma coisa, certo? Do triângulo. Mas qual é a ideia de apótema? É a distância do centro da figura até a metade do lado, né? Só que assim, se tu analisar, não fica meio confuso para ti isso? Que, que é um terço da altura, pô? Se tá no centro, tem que ser a metade da altura, né? Já pararam para pensar nisso? Mas a gente define o centro, aquele ponto, aquele ponto que teria a mesma distância, né, dos lados. Aquele ponto que tem a mesma distância em cada lado é o centro da figura, entendeu? Deu pra ver? Então, isso aqui que eu chamo de centro. Portanto, nesse caso, quando isso acontece, né, no caso de um polígono regular, esse polígono ele pode ser circunscrito ou inscrito em um círculo. E aí fica mais fácil entender o que é o centro da figura. Porque se eu colocar um círculo aqui, ó, correto? Você percebe que o centro da figura coincidirá com o centro do círculo. Entendeu? Então, tudo isso tem a ver. O centro do círculo é o centro da figura do polígono regular, tá? No caso do quadrado, se a gente colocasse aqui, por exemplo, um círculo aqui dentro, né? O centro desse círculo até aqui seria um raio, né? Você percebe que essa distância também coincide com o apótema, né? Entendeu? Deu pra ver? Então, isso aqui é o centro da figura. Se é o centro do círculo, é o centro do polígono regular. Ficou claro? No caso do pentágono, também pode acontecer, né? Entendeu? Nós não podemos desprezar nada, tá, gente? Você tem que acreditar que pode cair qualquer coisa, bicho, nessa prova, tá? Então, pentágono regular, centro do círculo também é o centro da figura, né? O nome disso aqui é chamado de apótema, tá? Hexágono e assim vai, né? Cada figura, ela tem uma forma diferente, né? De se encontrar o apótema. Você precisa descobrir como é que faz isso, tá? Vamos lá, para fechar aqui, ó, o apótema aqui é um terço da altura, né? Correto? Qual é a altura do triângulo equilátero? Qual é a altura do triângulo equilátero em função do lado? Qual é a altura? Lado, raiz de 3 sobre 2, não é isso? Não é isso? Então, apótema, lado, raiz de 3 sobre 6, tá? Tudo bem aí? Ficou claro? No caso do quadrado, você percebe que o apótema é a metade do lado, né? Certo? O apótema é metade do lado. Deixa isso aqui por último. Como é que seria do hexágono? Fala aí. Como é que calcula a apótema do hexágono?
Nesse caso, você teria que entender que o nosso hexágono ele é regular, né? Ele está dividido em quantos triângulos equiláteros? Seis, né? Aí seria a forma mais rápida da gente calcular esse apótema aí, tá? Então, por exemplo, se eu vou pegar aqui o hexágono, ao analisar essa figura, você teria que ter essa percepção de que cada hexágono é composto por seis triângulos equiláteros, certo? Tudo bem? Então, já que são triângulos equiláteros, foi ou não foi? Isso aqui seria o apótema, né? Correto? Deu para entender? E como é que calcula o apótema? É porque nesse caso o apótema ele vai coincidir com a altura do triângulo, não é isso? E qual é a fórmula da altura do triângulo? A gente já, eu não falei para ti, que já tatua logo, L raiz de 3 sobre 2, né? Tá? Já tem que estar bem tranquilo nisso. Então, a apótema, o hexágono é o lado dele, raiz de 3 sobre 2, tá? Foi? E agora aqui, como é que você faria para calcular o apótema do pentágono? Tu me quebra, né? Poderia sair daqui feliz dessa aula. Olha, entendi tudo, mas o apótema do pentágono me fez, acabou meia-noite, ó. Já aconteceu isso contigo, já? Tipo, tava bacana assim numa aula e de repente desandou de uma forma que tu, porra, bicho, que pá, eu vou embora essa porra. Já aconteceu isso contigo, já? Natural, dependendo do assunto, né? As coisas começam a ficar embaçadas. Mas vamos fazer o seguinte, galera. Vou te ensinar como é que calcula o apótema em uma situação que o polígono é regular, né? Porém, os ângulos não são notáveis, né? Que aí você sabe que o pentágono ele é diferente, né? Vamos pegar o pentágono aí. Galera, para calcular o apótema, você teria que analisar cada figura. Então, ele não é uma regra geral. Olha, você viu que aqui é diferente disso, né? Que é diferente disso, né? Você tem que analisar a figura. Vamos olhar aqui o pentágono. No caso do pentágono regular, sabemos que ele também tem todos os lados iguais, correto? Sim ou não? Beleza, né? Quanto vale, quanto vale o ângulo interno dele? Vamos supor que aqui é o centro, tá? Quero saber o apótema, certo? Como o apótema é a distância do centro até a metade do lado, né? Então eu poderia fechar bem aqui, ó. Eu sei que esse ângulo aqui é quantos graus? E aí eu divido, né? O segmento que parte do centro em direção ao vértice, tá? E esse segmento aqui, galera, com certeza será uma bissetriz, né? Mas eu não posso dizer isso assim do nada. Eu tenho certeza disso porque eu sei um teorema top das galáxias, que diz o seguinte: qualquer circunferência, duas semirretas de mesma origem que tangenciam um círculo, a bissetriz do ângulo entre elas passa pelo centro desse círculo, tá? Então isso é um teorema, tá? Portanto, quando ele fala para mim que a bissetriz desse ângulo aqui, ó, passa pelo centro do círculo, então eu estou te garantindo que se eu dividir aqui, né, isso aqui será uma bissetriz. Então dividirá o ângulo em duas partes ao meio. Mas o que que isso tem a ver o círculo com o pentágono? Tu lembra que o pentágono, eu posso inscrever um círculo aqui dentro, sim ou não? Lembra disso? Lembra? E aí, ó, olha o teorema aparecendo aqui, ó. Vértice aqui, tá vendo? E essa reta indo em direção ao centro do, porque o centro do círculo é o mesmo centro da figura.
né? E aí automaticamente eu já sei que esse segmento vai tornar esse ângulo ao meio, né? Vai dividir ao meio e ele passará a ser uma bisectriz. Deu para entender agora? Então, assim, não é chegar lá e dividir no meio. Mas por que que tá dividindo no meio, né? Tá entendendo? Então, assim, eu tô explicando o motivo, tá? Então, isso sempre vai acontecer, tá? Foi ou não foi? Ficou claro isso? Tranquilo? Legal, né? Então, agora sim, com esse teorema, eu consigo concluir que ali vai ser bissetriz. Agora, vamos lá. Quanto é o ângulo interno do pentágono? Quanto? 108. Se eu dividir por 2, quanto dá para cada? Então, esse ângulo aqui é 54 graus e aqui é 90 graus, certo? Que a apótema ela é perpendicular ao lado, né? Certo? Agora preste bem atenção, que por ser apótema, vai dividir esse lado aqui ao meio, não vai? Olha para esse triângulo aqui agora. Triângulo retângulo, o ângulo 54 graus e o A é o cateto oposto a ele, né? Isso aqui para ser o cateto, que relação usar? Tangente, tá? Então vamos para tangente. Como é que ficaria aqui? Vamos lá. Tangente, rapaz, o nível da aula aumentou, hein? Tangente de quanto? É igual a quem? Cateto oposto, que é o A, né? Sobre L sobre 2, certo? Então seria cateto oposto sobre adjacente, tudo bem? Se eu fizer meio pelos extremos, o apótema é igual a L sobre 2 tangente de 54 graus, tá? Então essa seria a fórmula para encontrar o apótema do pentágono. Porrada, né? Deu para entender? Ficou claro aí? Legal, né? Então é isso, sempre buscar o triângulo, né? Quando a figura realmente não tiver um ângulo notável, e só lembrar desse teorema que vai dar certo. O Enem poderia me cobrar uma questão dessa? Poderia, poderia. Claro que ele não iria pedir, né, para você me dar esse valor aqui, tá entendendo? Ele poderia perguntar qual expressão algébrica melhor representaria o apótema da figura acima. Aí a expressão algébrica seria essa, né? Tá entendendo? A alternativa seria essa. Tá. O teorema é o seguinte: duas semirretas de mesma origem tangenciam o círculo, tá? Se duas semirretas de mesma origem tangenciam o círculo, a reta que passa pelo centro desse círculo é uma bissetriz do ângulo formado entre as duas semirretas, tá? Galera, foi ou não foi hoje? Foi legal? Deu para entender? Absorveram bastante coisa? Você já pode fazer as questões de polígonos. Na próxima aula a gente vai resolver esses tirar as dúvidas, tá? São 45 questões que tem nessa parte aí, tá? Já deu uma olhada. Resolvam todas, tá? Lembrando que as aulas evoluem de acordo com vocês. Bom, se você já estiver preparado, a gente vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até quarta-feira, sexta-feira, né? Quarta é hoje.